Olá, vim aqui complementar alguns pontos do último vídeo sobre ética existencial, que são muito importantes e não podem ficar confundidos, pelo amor de Deus. Fiquei até preocupada, porque são alguns pontos de atenção realmente. Recebi os feedbacks de alguns amigos que me ensinam muito sobre esses temas e a gente troca bastante ideias sobre isso e eu acho que valia a pena realmente vir aqui para esclarecer alguns pontos. Esses pontos, na verdade, eles acabam sendo a base do que eu diria no próximo vídeo já, que seria sobre a ética universal, a cosmoética. Mas para que o conceito de ética existencial não fique prejudicado, eu estou fazendo como uma segunda parte, porque realmente aqueles pontos são de muita atenção. Então, primeiro, no início do vídeo eu falo que a gente sabe o que é melhor pra gente, e eu realmente acredito nisso, que é a gente que tem que governar a nossa vida, que é a gente que tem que tomar as rédeas, né, da nossa consciência e de ter o nosso próprio raciocínio. Senão a gente fica sempre dependendo de outras pessoas, né? De dizerem o que a gente tem que fazer. E é uma situação muito ruim e parece que a gente não vai pra frente. Então a gente precisa exercitar mesmo a nossa autorresponsabilidade e a nossa autoconfiança. Mas é óbvio que os nossos grupos de apoio, as pessoas que nos amam, as pessoas que estão mais à frente do que nós nessa caminhada, né, da lucidez consciencial e do próprio conhecimento universal das coisas, é óbvio que elas são muito importantes e que eventualmente elas vão saber mais do que a gente. Simplesmente porque a gente é limitado e, vamos dizer assim, não só em termos da inteligência universal, não é só isso que a gente é limitado. A gente também é limitado acerca dos assuntos materiais. Então, assim, tem tantas coisas que a ciência não sabe, nem sabe que existe, nunca investigou. Mas tem tantas coisas que a ciência já sabe, já está disponível pra gente aqui na Terra, e a gente não se dá conta também, a gente não tem consciência disso. Então, assim, a gente é bem limitado mesmo. Mas eu mantenho o que eu disse naquele sentido de que a gente precisa se exercitar no sentido de governar a nossa vida e fortalecendo a nossa mente, criando nosso próprio raciocínio, tá? Segundo ponto, quando eu disse de que a gente deve buscar dentro de nós as respostas, eu não estava me referindo a respostas, a verdades relativas. Eu não estava me referindo a verdades convenientes. Eu não estava me referindo a desculpinhas que a gente pode vir a criar através das ilusões que a gente cria. Eu estava querendo me referir às verdades absolutas. Ou seja, eu acredito que quando a gente pesquisa de forma ética e se propõe a estudar, e se propõe a conhecer as coisas, e se propõe a entender a gente e o mundo, a gente se aproxima das verdades absolutas e não das verdades relativas. Então não é desculpinha pra gente fazer o que quiser ou pra gente se auto-enganar, né? No sentido de que, mas a minha consciência tá tranquila com relação a isso. Na verdade, o que acontece muitas das vezes é que a gente tá com a visão embaçada, né? E aí a gente acha que aquilo que a gente tá fazendo é super certo, mas na verdade é porque a gente quer uma aprovação daquilo que a gente tá fazendo, né? Mas a nossa consciência, ela vai nos cobrar isso também. Eu falei isso no final do último vídeo, né? Ela também vai cobrar isso. Pode até que demore um pouco mais. Pode ser que a sua consciência ainda não doa hoje. Apesar do que eu acredito que ela sempre dói um pouco. Mas a conta chega. Então eu tava me referindo a verdades absolutas e não a verdades relativas. Outro ponto que tem a ver com esse, que é um raciocínio que eu tenho e eu acho que eu presumi que todas as pessoas que estariam me assistindo sairiam do mesmo ponto e a gente nunca sabe. Então, para esclarecer, eu acredito que quanto mais a gente evolui, mais a gente fica mais homogêneo, mais harmônico, em termos de que nossos princípios, nossos valores. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente tem pessoas de A a Z, né? E tudo bem, eu acho que todo mundo tem que se respeitar e tudo mais, mas eu acredito que à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai deixando muitas coisas para trás, como se fosse um funilzinho. A gente não tem tantas diferenças, abismos entre as pessoas, eu digo assim, né, em termos individuais e também sociais. Eu acredito que é muito mais fácil a gente, por exemplo, entrar num consenso numa sociedade mais evoluída do que numa sociedade mais involuída, porque a discrepância às vezes é muito grande, tá? Dentro de um patamar de menor evolução. O outro ponto é coletividade. Então, quando eu falava de a gente fazer aquilo que nos importa,
de não gastar tempo. Eu estava me referindo a más energias, a lixo mental, a vícios, igual eu citei, né? Amizades, lugares, pessoas, pensamentos que já não fazem sentido para você no sentido de propósito. Não no sentido de você, por exemplo, fugir de uma responsabilidade que você tem. Não, por exemplo, de você fazer uma coisa que te convém, mas que faz mal para outra pessoa. Jamais, assim, desculpa se não ficou claro isso, mas não é o que eu penso. Eu acredito que a gente vive em sociedade e tudo que a gente faz reflete nas pessoas. E quando eu dizia disso, de a gente só fazer o que a gente quer, não é de uma maneira imediatista, é no sentido do propósito. Então eu não vou gastar meu tempo com coisas que eu sei que não me agregam. Mas é óbvio que, por exemplo, o meu trabalho me agrega e muito. Mas tem algumas coisas no meu trabalho que eu não gosto de fazer e nem por isso eu deixo fazer. Me agrega ter uma casa limpa, mas, obviamente, eu tenho preguiça, às vezes, de pegar e de limpar a casa. Mas eu faço mesmo assim, porque eu tenho um propósito maior em relação a isso, tá bom? Acho que ficou claro agora, né? Mas esse é um ponto muito importante. Não, realmente, senão a gente vira pessoas extremamente ególatras, que só pensa no próprio umbigo e faz simplesmente o que quer e acha que está certo, tá? Então eu tô aqui emendando o que eu falei antes, só pra deixar claro o que eu penso. Em menos de 24 horas eu voltei aqui pra deixar claro, hein? Ninguém pode me acusar por isso, não. E pra concluir, o quinto ponto, que é a base de tudo que eu falo e que vai deixando claro, né, o pressuposto disso tudo que eu expliquei agora, é o universalismo, que é a base de tudo que eu entendo e creio, no sentido de que a gente vive uma realidade multidimensional. Então, o que a gente faz afeta, o que eu faço aqui no Brasil não afeta só a minha cidade, não afeta só o meu país, mas afeta meu planeta, afeta meu universo. Eu já até comentei isso em vídeos passados. É óbvio que o nosso nível de influência é pouco, mas ainda assim ele existe. E eu vou impactar principalmente as pessoas que estão perto de mim, né? Então, a minha família, meus amigos, meu ambiente de trabalho e tudo mais. Então, assim, o universalismo também, uma outra coisa interessante de pontuar é que eu sempre penso pra gente medir essas nossas ações, né? Determinado comportamento que eu tenho. Se todo mundo atuasse dessa forma, seria melhor ou pior para a coletividade, para o todo? Ou seja, se todo mundo aderir ao meu comportamento e minha forma de viver a vida, vai ser melhor ou pior para minha sociedade, para minha comunidade, para o meu planeta? Isso ajuda a gente a medir o que é universalista e o que não é, né? O que de fato contribui e o que às vezes não contribui. Então é isso, acho que eu falei mais tempo do que eu imaginava, mas acredito que os pontos que poderiam causar algum tipo de estranhamento tenham sido esclarecidos. Um abraço.